Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. E o Brasil foi socialista. O nazismo é de esquerda, marxismo é cultural. O mal é o bem, o bem é o mal. Receita comunista, a terra é plana. E o Brasil foi socialista. Não temos bandido de estimação. A população, terra dos condes, tchutchuquinhas e tigrões, mas no fundo são fascistas, elitistas e vilões. E com ódio chegaremos lá. Se você não tá feliz, vai pra Cuba já. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual. Essa família Passos realmente é muito divertida, né? O pai, aquela figura batendo ali, a tabaca, a mãe no violão, toca bem. Eu não sei quem é a mais figura de todos. As filhas, a mãe, o pai. Nós ouvimos aí com a família Passos, que já colocamos várias vezes aqui no programa, sucessos da família Passos, comemorando os 100 dias do Coiso, samba enredo do delírio nacional. Mandamos um grande abraço para a família Passos. É realmente... coloca tudo no liquidificador e esse sanatório, né? Imenso sanatório que nós estamos vivendo. Quero saudar o pessoal de Brasília, da TV Comunitária, pessoal da Cidade Livre de Brasília, TV Quirimorê, da Rede da Cidadania em Salvador, e a TV Comunitária que vai ao ar pela NET Rio, Canal 6. Vocês já sabem que podem conversar com a gente aqui no 11992 030506, tá? Nós vamos falar muito hoje dos 100 dias de merda, né? Vamos falar português, claro, né? Do governo que está aí no país. Vamos falar ainda da repercussão dos 80 tiros, que segundo o ministro, foi um incidente. Como eu estava lendo aqui no Twitter, incidente é você errar uma receita de bolo, uma coisa assim. 80 tiros é execução, né? E ele trata como um incidente. Vamos falar muito disso, tem futebol também para a gente falar. Vamos falar aqui da ministra da Agricultura, aquela que diz que o brasileiro não passa fome, porque pode pegar manga na rua, e aí resolve o problema da fome. E também quero registrar aqui, antes de qualquer coisa, a reunião, né? Uma reunião que teve aqui em São Paulo, sensacional, dos ministros, do Paulo Guedes e do Moro, levou mulher e tal, junto com representantes, né, do povo brasileiro, pessoal que precisa conhecer de perto essa Previdência, a reforma da Previdência, gente que tá preocupada se vai sofrer com o problema da reforma da Previdência, gente como Regina Duarte, a Ana Hickman, o Kaká, o dono lá das empresas lá, como é o nome dele? O Luciano Huck, o Zezé de Camargo, a Luciana Gimenez, ou seja, gente do povo realmente, né? Gente pobre, trabalhadora, que certamente vai ganhar R$ 400 por mês ou vai levar 200 anos para se aposentar. Bom, hoje 100 dias do governo do capitão. Muita gente fez, se você pegar os sites, os jornais e tal, muita gente fazendo balanço, evidentemente um balanço para lá de negativo do governo do capitão. O Sakamoto, da Folha de São Paulo, acusa o Bolsonaro de fazer uma cruzada medieval. Na opinião do Sakamoto, o Bolsonaro é a pessoa mais despreparada a assumir o comando do Poder Executivo em muito tempo. Mas, diz o Sakamoto, como o objetivo passa por desconstruir, ele ainda tem chance de realizar seu objetivo com sucesso. A Eliane Brum, excelente jornalista do El País, escreveu:
Os 100 dias de Bolsonaro fizeram do Brasil o laboratório de uma experiência cujas consequências podem ser mais destruidoras do que até os mais críticos previam. Ou seja, vem mais lambança por aí. E ainda acrescentou: ao inventar a antipresidência, Bolsonaro forjou também um governo que simula a própria oposição. Ao fazer a sua própria oposição, neutraliza a oposição de fato. A gente vai falar mais ainda desses 100 dias mais para frente. O Jamil Chad também outro exemplo. A imprensa tem grandes jornalistas, ainda bem, que foi o dia do jornalista outro dia. Eu citei o Jânio de Freitas, podia ter citado Zé Hamilton Ribeiro, outros grandes jornalistas, mas já citei 2 aqui, ó, 3. Sakamoto, que nem é jornalista, é professor, mas escreve, mas exerce a função jornalística também, com de grande dignidade. A Eliane Brum e o Jamil Chad. Jamil, que mora lá na Suíça. Ele de lá alerta que o Brasil pode entrar pela primeira vez na lista suja da ONU, relação de estados que promovem represálias contra ativistas de direitos humanos. 2 casos já foram denunciados aos representantes da ONU. Um deles foi aquele ataque da embaixadora Maria Nazaré Farani Azevedo contra o Jean Willis, no dia 15 de março. O segundo caso, eu nem sabia direito desse caso, foi no dia 19, também no mês passado, durante o encontro sobre o combate às drogas na ONU, lá em Viena. O discurso da pesquisadora Luciana Fazavalon sobre a intervenção militar no Rio foi interrompido bruscamente por um cara que se apresentou como coordenador-geral da Polícia Federal. Esses 2 casos foram denunciados à ONU e o Brasil pode, então, pela primeira vez, entrar na lista suja da ONU, diz o Jamil Chad, tá? Para o Recupero, que nós passamos a foto dele aí, um dos embaixadores mais respeitados do país lá no exterior, ele diz o seguinte: a situação no Brasil hoje em dia, em termos de prestígio diplomático, aproxima-se do seu ponto mais baixo. E diz mais: não vai demorar para colhermos as consequências quando tivermos de nos candidatar a algum posto em organismos internacionais ou quando o país começar a ser criticado por violações de direitos humanos e meio ambiente. Já está sendo, tá? Minha gente, não é mole torcida brasileira, não é mole não. Vamos ver aqui o nosso pessoal. Olha só, Luciana Gimenez, Ana Hickman, Zezé de Camargo, Regina Duarte, Cacá. Que coisa, hein, rapaz? Gente do povo, escolheram a dedo, né? Pegaram um sujeito ali entre os metalúrgicos, né? Empregadas domésticas, catadores de lixo, professores. Né? Escolheram gente, né, que está preocupada com a reforma da Previdência, realmente. Parabéns. Bom, sensacional essa música de entrada. Vamos todos para Cuba. Andrei e a Ana Clédida, de Campos Elíseos. Lise de Salvador. Longos 100 dias do coiso ruim. Salvador te ama, Trajano. Geraldo de Diadema. Trajano, como pode os presidentes entregar tudo nosso para os americanos? Agora a Amazônia, ele quer fazer um consórcio com a Amazônia para destruir logo. O Severino de Guaianazes. Manda um abraço para o Severino. Severino, um abraço. O Geraldo pede. Durvalino Ferraz, de Salvador. Filhos de torturados e assassinados menores de 3 anos eram entregues para adoção. Isso durante a ditadura militar negada pelo presidente, que faz hoje 100 dias no comando. O Paulo de Salvador. A ministra falou isso porque ela ganha o salário que ganha. E o Marinaldo Vidal fala 100 dias de baboseiras. Falando da ministra, a Tereza Cristina. A Tereza Cristina, legal, gente boa, gente fina, é a grande cantora Tereza Cristina, minha amiga lá do Rio de Janeiro, que canta pra chuchu. Essa aqui é homônima, é a Tereza Cristina, que é a ministra da Agricultura. Diz ela, o governo do ex-capitão, ela diz que, vamos ver o vídeo já, tá? Depois que ela falou das mangueiras, que a gente não tem fome porque tem manga para catar na rua, ela acaba de liberar o uso das lavouras de mais 31 agrotóxicos, a maioria de classificação extremamente tóxica. Lembra do tóxico? É tóxico, lembra? É brincadeira. A medida foi publicada no Diário Oficial da União hoje. Sabe, agrotóxicos para tudo quanto é lado, mas 31 só.
Um dia depois dela que falou sobre os remédios feitos de planta. Quem denunciou isso foi o deputado Paulo Pimenta, também foi um belo trabalho. A ministra entrou para o FEBIAPAR, o governo Bolsonaro, com 2 declarações. Atenção, que a gente vem falando, a Damares está meio assumida, né, gente? A Damares, o chanceler também ficou meio quietinho agora. O outro colombiano, a gente não vai ter mais as gracinhas dele, mas esse que entrou no lugar também é terrível. Mas aí a Tereza Cristina, talvez com ciúmes, falando, deixa eu entrar nesse grupo aí também, das baboseiras, deixa comigo, ou vou ficar sem ninguém falar de mim. Ela falou sobre os agricultores consomem agrotóxicos porque fumam durante o trabalho. Não. É inacreditável. A outra afirmação é aquela que a gente já conhece. Vocês vão ver agora e ouvir. Porque a agricultura para países que já tiveram guerra, que já passaram fome, para eles é segurança nacional. Nós nunca tivemos guerra, nós não passamos muita fome, porque nós temos manga nas nossas cidades, nós temos um clima tropical. Então, aqui nós temos miséria, assim, nós precisamos tirar o povo da miséria. Parabéns, essa ministra é conhecida como a musa do agrotóxico. Parabéns, Fernando. Vamos catar manga aí para não passar fome, que coisa impressionante. Gente, esse aqui assunto é sério. Não, tudo aqui é sério. Alguns a gente trata até com humor, porque tá difícil de acreditar em muita coisa que acontece nesse governo. Mas essa aqui é uma perseguição absurda e nojenta que se faz ao ex-presidente Lula. Um dia depois do Paulo Guedes falar, um dia depois da divulgação de uma fala do Paulo Guedes, essa fala foi no mês passado, foi divulgada no blog do Juca Kfouri. Ele falou que o Lula não roubou nada, dá para ver, pelo patrimônio que ele acumulou. Ele falou isso diante de 6 ministros do Tribunal de Contas Estaduais. Um dia depois, a Justiça Federal, a Lava Jato, aqueles procuradores, eles pedem à Justiça Federal para aumentar a pena do Lula no processo do sítio de Atibaia. O Lula completou 1 ano de prisão agora no último domingo. Ele foi condenado a 12 anos, a mais de 12 anos, porque tem meses ali, pela juíza federal substituta, Gabriela Hart, lá do Paraná, no caso do triplex do Guarujá. Não foi no triplex, ele foi condenado pela juíza substituta no caso do sítio, né? Essa apelação do Lava Jato para o sítio de Atibaia deve ser apreciada pela 2ª instância quando o processo for remetido ao Tribunal Regional Federal 4. É uma perseguição tão grande, e aliás eu recomendo a vocês a leitura nas redes sociais ou então na revista de um depoimento do Fábio, filho do Lula, na Carta Capital, que ele fala das agruras vividas pela família de uns tempos para cá. A morte da mãe, a prisão do pai, a morte do tio, a bisneta do Lula sendo destratada, maltratada lá em Niterói por uma médica, a dificuldade dos irmãos, dos filhos. Olha, é de imensa tristeza lendo essa matéria. Bom, vamos falar de uma coisa que foi um grande destaque nas redes sociais, ontem e hoje também, por tabela, o tal do seu Armando. Esse áudio do seu Armando teve repercussão, foi a coisa mais falada e ouvida de ontem para hoje. O Seito falando, mandando o patrão, ele lá de Belfort Roxo, que é Baixada Fluminense, falando com o patrão dele, o senhor Armando, um padeiro português, e dizendo que estava invocado como padeiro porque o Seito botou dizendo que ele ia trabalhar, que estava... Ele falou, você não conhece Belfort Roxo? Bom, conclusão, todo mundo colocou e compartilhou, mandou para alguém. E a gente vai botar um trechinho aqui, trechinho publicável, né? Porque depois ele desanda a falar palavrão, pega mal. E depois eu vou dizer, porque saiu uma matéria dizendo os responsáveis por esse áudio, tá? Vamos ouvir então, seu Armando. Seu Armando, eu tô desde as 5h45 da manhã, mandando foto, vídeo, no seu privado, seu Armando, mostrando a minha real situação, porque hoje eu não fui trabalhar. O senhor conhece Belfort Roxo quando chove, seu Armando?
Aí o senhor vai no grupo e fala para todo mundo ouvir que eu sou um funcionário preguiçoso que tenho medo de pegar a chuvinha. Bom, daí em diante, a gente não vai postar, tá? Não vai colocar. A história é o seguinte, o Leandro Menezes, o Bruno Castanha e Thaís Ribeiro, donos do canal de YouTube Ninja, o Sincero, que fizeram, nós estamos vendo foto dos três, que gravaram, armaram essa história do seu Armando. A história pegou tanto que teve gente que foi descobrir que padaria que o seu Armando trabalhava, esse funcionário fictício, meme para tudo quanto é lado, Lenin, fazendo um discurso e ele com a voz do funcionário lá do seu Armando. Uma gozação curiosa. Vamos ver se o nosso pessoal aqui fala mais. Pedro Bolchevique, estamos caminhando a passos largos de volta à Idade Média. Excelente a família Passos, precisamos acordar desse pesadelo. Fora Bolsonaro, Olga Moraes do Rio. Sandra da Vila Maria, quando será que vai terminar essa perseguição, nosso querido presidente Lula? Jorge Luiz Lopes, só mobilização popular nas ruas de liberta Lula da prisão. Juarez de Mogi das Cruzes, onde está o capitão Adriano? Onde está o Queiroz, que dizem que está morando aqui em São Paulo com a família? Quem está pagando para ele morar aqui? Quem pagou a conta dele no Einstein? Não se fala mais nada. Agora o ministro da Educação vai demitir quem não cumpriu o que ele determinar. Vai ter gente rodando para chuchu. França de Eldorado do Carajás. Estou assistindo pelo Facebook. Por falar em Eldorado, dia 17 faz um ano do massacre de Eldorado de Carajás. Bem lembrado. Vera Bispo, por favor, comente sobre a declaração do ministro da Educação que fala quem sabe ler e escrever não vota no PT. Nem vou falar. Nem vou comentar, porque ele fala tanta besteira. Ele já falou que comunista é dono de banco, dono dos jornais, dono de empresas. Ele substituiu o judeu por comunista, que a fala do Hitler era em cima do judeu. Queria falar uma coisa, essa é ministro da Educação, gente. Ministro da Educação. Ele falou, você sabe ler e escrever, não vota no PT. Bom. Com perdão da palavra, estou com saudades do Collor e Sarney. Deus os livre, diz aqui o Hamilton. Rosevaldo Carmo, de Salvador, 100 dias de desgoverno de Psicofanta e seus asseclas. Psicofanta, ele chamou o Lula de Psicofanta, que quer dizer patife, algo assim, sinônimo de Psicofanta. Muito bem. Cora Coralina, grande poetisa, poeta, contista, ela morreu em dia 10 de abril de 1985, aos 95 anos. Ela é de Goiás, né? O nome inteiro dela é Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. Que coisa, né? A Cora Coralina. Ela só estudou até o 3º ano primário, mas deixou uma obra magnífica, tem muitos leitores, fãs e tal. Ela chegou a ser impedida pelo marido de participar da Semana de Arte Moderna de 22. Veja você a história da Cora Coralina. Ela só publicou o primeiro livro quando ela tinha 72 anos, 1965. Mas tem uma entrevista que a gente separou dela no programa da TV Cultura. No tempo que a TV Cultura era a TV Cultura, tinha um programa chamado Vox Populi. Então ela conta um pouco da história dela pra gente. Só um trechinho. Na minha escola primária, eu fui sempre do banco das mais atrasadas. Não tinha compreensão, queria aprender, tinha vontade de fazer como as outras que mudavam de lição. Mas tinha dentro de mim uma dificuldade tão grande que só foi superada pela paciência e pela didática da minha velha mestra, como se dizia naquele tempo, 50 anos mais velha do que eu. E tanto agradecida ela sou por ela ter me tirado dessas dificuldades, porque na minha casa ninguém acreditava que eu aprendesse a ler. Grande Cora Coralina, tá? Bom, eu acho que houve uma combinação entre entre o pessoal que circula ali em torno do presidente, porta-voz, o Moro e mais outros e tal, os generais, para dizer que o que houve foi a morte do músico lá do Evaldo Luiz Santos, foi incidente, tá? O Otávio do Rego Barros, o porta-voz da presidência, disse o seguinte:
O Palácio do Planalto confia no desempenho nas ações da Justiça Militar e do Ministério Público Militar e mais ainda nas ações do Exército na condução do inquérito para elucidação total do fato. Ele, de novo, vou repetir, ele chama de incidente o fuzilamento no campo, no carro da família, com 80 tiros. Quer dizer, incidente, bom, não vou nem dizer, não concluir a frase, tá? E disse que o presidente não manifestou nada, espero que se apure os fatos e tal. Mas ele cumprimentou aquele pessoal que matou 10 assaltantes aqui, deu várias entrevistas, né? Falou para a rádio, falou para a televisão, a rádio e a televisão que ele apadrinha, né? E não se referiu nenhuma vez publicamente na rádio, na televisão, a esse caso terrível. Muito bem. Vou falar agora de ciência, que é uma área também que está muito preocupada e pode ser muito atingida pelo desgoverno do capitão. O governo anunciou um corte de quase 42% no orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Juntou tudo, comunicações está nesse balaio desse ministério. Para os especialistas, a medida só amplia ainda mais a fuga de talentos brasileiros para fora do país. 80 mil bolsistas financiados pelo Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, podem deixar de receber a partir de setembro, tá? A medida aprofunda a situação de descaso com a produção do conhecimento científico e a fuga desse pessoal, muito importante, desses pesquisadores, cientistas, para o exterior, será muito grande, porque eles não terão como sobreviver aqui no país e vão procurar estudar, trabalhar fora, por causa da falta de apoio do desgoverno que nós estamos vivendo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pim-pim, piririm, pim-pim, pim-pim, piririm, pim-pim. Pedro Bolchevique, estamos caminhando. Bom, isso eu já falei do pessoal. Que Jorge Luiz Lopes também já falei. Agora mais aqui, ó. Gola Galdês, hoje estou em sintonia pela TVT. Marilda, o povo dessa reunião vai ajudar o Coisa a nos enganar. Devem fazer uma musiquinha. Repita, a reunião foi sensacional. Tinha champanhe também. Champanhe. Tinha uma foto daquele cara do Vem Pra Rua tomando champanhe lá atrás. Eles discutindo sobre a Previdência, né? Escolheram a dedo. Minha família admira muito seu trabalho. Manda um abraço para meu sogro Homero, que faz aniversário hoje, não perde um programa. Ô, Homero, parabéns, hein, pelo aniversário. É a Marilda que pede, eu acho. O Danilo, Salvador da Bahia. Eu gostava de seus comentários na ESPN, quando você falava sobre o Thiago Leifert, que na época apresentava o esporte na Globo, era engraçadíssimo. Eu defendi a tese que ele se vangloriava de estar apresentando uma nova maneira de fazer jornalismo esportivo, que era mentira. Nós já fazíamos isso há muito tempo. E que o destino dele seria no entretenimento. Foi onde ele acabou caindo de paraquedas, e ficou rico e participa dessas bobageiras todas na televisão. O Alejandro Magno. Alexandre Magno, ele está em Gothenburg, na Suécia, aguardando o teu programa. A reputação no Brasil por aqui piorou muito. Triste e constrangedor. Charles de Niterói, te acompanho há tempos, meu amigo. Manda um abraço, sou de Niterói, terra do querido Mauro Serra Pereira, grande jornalista esportivo. Sinto saudades do Audálio Dantas, precisamos lembrar dele, pois sempre foi um lutador pela democracia, grande jornalista, foi presidente do Sindicato Jornalista quando do assassinato do Vlado Herzog, grande Audálio Dantas. É a Maria Lúcia Claudionó de Guaianazes. Tá, vamos lá seguir. Voltamos a falar dos 100 dias do governo do capitão. A revista Fórum, do querido Renato Rovai, fez uma lista de 100 medidas que provocam retrocesso. Eu vou citar 10 dessas 100. Redução e fim da valorização do salário mínimo. Minha Casa Minha Vida em risco. Aposentadoria cada vez mais distante. Extinção do Ministério do Trabalho. Decreto que facilita posse de armas. Excludente de ilicitude, a autorização para a polícia matar. Menos médicos. Extinção do Ministério da Cultura. Perseguição política. Aumento da discriminação e violência verbal e física contra LGBT. Só 10 que eu citei aqui, das 100 que a revista
Fórum relacionou um trabalho muito bem feito. Aliás, a revista Fórum fez um trabalho magnífico, localizando aqueles 3 violentos, covardes agressores da jovem lá na Avenida Paulista. Parabéns ao Rovai. O Museu Afro-Brasileiro pode acabar. Apesar que o Dória agora está tentando recuar, não sei o que e tal, como fez no projeto Guri, mas se a gente não forçar a barra, ele vai em frente e corta a cultura muito, pode cortar muita verba, fechar museus, programas e tal. O pessoal, um grupo de artistas resolveu defender o orçamento público para a cultura e o museu, principalmente em relação ao Museu Afro-Brasil. Vamos dar uma olhada no vídeo que vários artistas gravaram em defesa do museu. A instituição Afro-Brasil é uma das mais importantes desse país e está correndo o risco de ser fechada. Isso porque o governo do estado de São Paulo anunciou por meio de um decreto o corte de 22,95% do orçamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Sabe quanto o governo de São Paulo gasta com cultura? 0,35% do seu orçamento. Isso mesmo, 0,35%. 0,35% do seu orçamento. Minha história está aí também. Tudo isso dentro do Parque do Ibirapuera. Defenda a cultura do estado de São Paulo. Temos que defender a cultura do Brasil. Será que a gente aprendeu alguma coisa com a destruição do Museu Nacional? Defenda a cultura do Brasil. Defenda a cultura brasileira. Diga não à redução de gastos do governo do estado de São Paulo na cultura. Legal, você viu Wagner Moura, Ruth de Souza, Camila Pitanga, Tereza Cristina, né? A Zezé Mota, todo mundo em defesa do Museu Afro, aqui em São Paulo. Copa do Brasil, tem jogos hoje, hein? Temos 4 jogos hoje. Fluminense e Luverdense, que era para ter sido ontem, Criciúma e Chapecoense, Santa Cruz e ABC e Avaí e Vasco. Tá bom? Todos jogos de volta. Libertadores, vamos da Libertadores. Internacional ganhou de 2-0, Paulo Guerreiro jogando fino, mostrando que treinou muito durante esse tempo que ele estava suspenso. O Inter está 10 pontos, seguido pelo Palestino, vai se classificar. O Atlético Paranaense também ganhou, está ganhando, não brilhou como aquele jogo contra o Boca, mas foi bem, ganhou de 1-0, disparou da liderança no grupo G. Vamos ver os jogos de hoje. Cruzeiro e Huracan, daqui a pouquinho. Cerro e Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro tem que ganhar. Grêmio, que não está nada bem, tem que ganhar de qualquer jeito, contra o Rosário, e Palmeiras e Júnior. Vamos ver o Palmeiras depois que ficou alijado da final do Campeonato Paulista, como se comporta. Enquete sobre o Palmeiras. O Palmeiras ganha em casa do Júnior e põe um pé nas oitavas da Libertadores, @ tá? Para você participar dessa enquete, vamos ver se aparece aí no ar. Pim, pim, piririm, pim, pim, nada. Apareceu @Trajano. Deixa eu ver se acontece. Pimba, tá aqui, ó. Sim, ganha do Júnior. Também se não ganha do Júnior, mas aqui em casa não ganha de mais ninguém. Vamos lá. Champions League, teve 2 jogos hoje. O Ajax empatou 1-1 com a Juventus, em Amsterdã. Golaço do David Neres. Joga muito esse menino. E o Barcelona ganhou fora de casa do Manchester United. Tá? Os jogos de volta vão ser na próxima terça-feira na Itália e na Espanha. Dá tempo de ler aqui nossos amigos, Ana, manda um pouquinho? Rapidinho, deixa eu ver aqui, ó. Paulo Cela de Arujá, de Guarapiranga, o William, o Antônio, não perca o seu programa, manda um abraço para minha esposa Cida da Penha, Eduarda de Diadema, Robert de Itanhaém, nossa querida Lúcia Milani, tá? Bom, eu comecei com a família Passos, vou terminar homenageando um grande cantor, até nome de túnel aqui em São Paulo. Noite Ilustrada, faria hoje 91 anos. Nome de Mário de Souza Marques Filho. Nasceu no interior de Minas. Ele morreu aos 75 anos em 2003. Vamos ver e ouvir Noite Ilustrada, cantava muito bem, cantando Perfil de um Sambista com Adalto Santos, que foi dono de boate, de música, aqui, violonista, Homem da Noite. Depois do Noite Ilustrada, você fica com seu jornal ao vivo. A gente volta amanhã com o Papo com o Zé. Um abraço. Eu sou um dos poucos que restam com fama de bamba.
Sou a marca de um tempo, o retrato de um samba que ilustrou tantos dias, noites e madrugadas.